Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um nosso Evangelho no Lar. Seja bem-vindo Daniela, Maria, Sinara, seja bem-vindo Sinara. Bem-vinda. Vamos entrando para mais um Evangelho no Lar, com o colaborador aqui do Lex, Mauro Aragão. Seja bem-vindo, Fernanda, Laninha, Tamires, seja bem-vindo, Tamires. Bom dia, Laninha. Vamos para mais um Evangelho. Bom dia, Sinara. Vamos entrando para mais um Evangelho. Leilinha, seja bem-vindo, Leilinha, Thaís Eulálio. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, os inimigos desencarnados. É um tema bem interessante, sempre presente, né? Vamos aguardar só alguns instantes para dar início ao nosso Evangelho no Lar, promovido pelo Lex. É a oportunidade que nós temos de trocar as nossas energias, de nos fortalecermos enquanto nós não podemos nos abraçar, trocar ideias, escutar um ao outro. Essa é uma grande oportunidade ao Evangelho no Lar. Convidem seus amigos, seus parentes, que é sempre uma energia muito grande que é colocada nesse Evangelho pelos mentores da casa. E essa energia atinge cada um de vocês, nos lares de cada um. Eu peço licença nesse instante para entrar no lar de cada um de vocês, através dos seus mentores, através dos seus amigos. Seja bem-vindo, Pati, para poder falar um pouquinho sobre o nosso Evangelho. Luz Pindi, estou chamando só por como vocês estão conhecidos, né? Desculpem se eu não saber quais os nomes realmente de vocês. Então vamos dar início ao nosso Evangelho, já vamos aqui com 3 minutos do horário. Capítulo de hoje, capítulo 12 do ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema os inimigos desencarnados, o versículo 5 e 6. Então vamos lá. Vou ler um trecho aqui do Evangelho que diz o seguinte: tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens. Seja bem-vindo, Érica Barradas. Muito feliz por ter você aqui com a gente. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então esse trecho, tenho visto a maldade como instrumento, a maldade eu considero um instrumento do bem. Todas aquelas pessoas que de alguma maneira fazem mal, dentro do coração de cada uma delas existe a semente. Seja bem-vindo, Leonardo, seja bem-vindo, Rômulo, Ismael. Então dentro de cada um de nós tem a semente da bondade. Então os erros, como se fala aqui, a maldade, é algo que muitas vezes nós trazemos lá do passado distante. A nossa essência é crística. Nós somos filhos do Criador. Como é que pode permanecer essa maldade no coração de cada um de nós? É impossível. Agora, para isso, nós precisamos dar abertura para que essas boas energias penetrem o coração de cada um de nós. A vibração é que nós podemos melhorar e precisamos melhorar. Continuando a leitura, sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra.
Ora, a gente fica imaginando, esses obsessores, esses inimigos que nós temos, nos perseguem. Mas por que eles nos perseguem? Porque ainda nós trazemos a conexão. Nós ainda somos a porta para essa chave, né? Nós ainda somos a fechadura para essa chave que abre. Então, se eles estão perto de nós, nos influenciando, é porque nós ainda temos muitas imperfeições dentro do coração de cada um. É por isso, senão nós não teríamos esses inimigos mais tão perto de nós, porque nós trazemos ainda latente dentro dos nossos corações. Então, continuando, apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa essa afirmação. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Olha que coisa forte. E a gente fica imaginando, meu Deus, eu não tenho coragem de amar os meus inimigos. Isso é só para Jesus. Eu não tenho coragem, é só para Jesus que tem coragem de fazer isso, que tem a capacidade de fazer isso. Bom dia, Renata. Então a gente fica imaginando que é só Jesus que tem a coragem, que tem a força e energia para fazer isso, mas nós somos filhos do Criador. Nós temos condições sim de amar os nossos inimigos, mas não é assim. Por exemplo, você está aqui, tem alguém te fazendo mal e de repente você desce uma luz do céu e você muda tudo e já vai abraçar esse teu inimigo. Não é bem por aí. É preciso você entender muitas vezes de onde é que vêm esses atritos, de onde é que vêm essas inimizades. Os inimigos do plano espiritual que nós temos, muitas vezes foram nossos amores, nós amamos, né? E daí a frase que diz que o ódio é o amor enfermo, porque já existiu amor entre esses desafetos do mundo espiritual e nós. E é por isso que nós temos dentro de nós essa capacidade de amar. E nós podemos transformar isso. Nós podemos passar com o tempo a amar os nossos inimigos. Primeiro entender e perceber o que nós trazemos no coração. Será que nós ainda trazemos no coração ódio, rancor, raiva? Eles nos ensinam todos os dias. Eles nos ensinam quando estão perto de nós. Então não são absolutamente nossos algozes que querem nos prejudicar. Eles são nossos professores. Se eles ainda estão perto de nós com tanto ódio, é que nós precisamos ainda mudar e transformar alguma coisa no coração de cada um de nós. Então essas perseguições se arrastam às vezes por séculos. Uma palavra mal não dita, uma atitude impensada, um ato inconsequente pode arrastar essas influências por vidas e vidas e séculos. E como é que tudo isso pode se resolver? Como é que pode acontecer as coisas? Só através do amor e do perdão. Perdoando você aprende a amar, amando você aprende a perdoar. Então tudo isso anda junto no coração de cada um de nós. Mas é um grande desafio. Eu não estou aqui a dizer que é algo fácil, vamos chegar e amar, não. É um grande desafio que cada um sabe o desafio que é. Sabe o que é ter todos os dias, ou na maioria dos dias, um calozinho ali no nosso dia a dia, na nossa vida. Então mais de uma vez, dentro da Casa Espírita nós temos um trabalho chamado desobsessão. E no dia a dia nós convivemos com as pessoas, vários ambientes, né? Então eu escutei mais de uma vez isso. Eu não vou exagerar, mas eu escutei pelo menos meia dúzia de vezes nas salinhas de desobsessão, quando os espíritos incorporam nos médiuns, e até tive a oportunidade de assistir um consultório, quando aquele espírito raivoso se manifestava com muito ódio daquela pessoa que ele estava acompanhando no centro espírita.
naquele momento, às vezes a gente ficava meio assustado com tanto ódio, com tanto rancor, e aí começava a conversar, conversa ia, conversa vai, conversa bem, e a gente começava a conversar. E qual era o final? Muitas vezes a espiritualidade colocava ao lado desse espírito que estava perseguindo alguém, a mãe dele, em outras vidas, ou até nessa vida, a imagem da mãe. Então quando ele via a mãe naquele momento, ele começava a se sensibilizar, porque todos nós amamos, até a pior das pessoas consideradas aqui na Terra amam. Então ele, quando via às vezes aquela mãe de outras vidas, que a espiritualidade colocava na frente dele, para tocar o coração dele, para chamar o amor, ele começava a se derreter em lágrimas, em emoção, e dizia: pô, minha mãezinha está aqui, ela veio me receber. E às vezes, ao final das conversas, eles diziam para a gente: eu só quero ser amado, eu só queria ser amado, nada mais do que isso. Então, por trás de todo ódio, de raiva, de tantas coisas, existe a vontade de ser amado. E muitas vezes esses espíritos ficam no passado, ainda presos numa vida passada, em algum momento onde foram rejeitados, onde foram mortos, onde foram massacrados, ou foram abandonados. E esse ódio perdura enquanto não vem o amor e o perdão, que promovem a libertação. E quando promove essa libertação, todo aquele ciclo que havia de séculos e séculos, cai para baixo. Não tem como resistir, não tem como resistir à lei do amor, à lei do perdão. Então, por isso que eu falo, vamos persistir na nossa caminhada espiritual, procurando nos transformar e procurando entender que esses irmãos espirituais que nos odeiam, que não gostam de nós, já nos amaram. Precisa apenas que nós possamos mudar essa energia. E o Espiritismo, continuando a leitura, ele veio provar que esses, o que nós chamam demônios, por exemplo, não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode mais apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. A caridade é tudo, né? A doutrina espírita fala que sem a caridade não há salvação. Então vamos lá, vamos responder algumas perguntas que eu formulei aqui. Por que amar os nossos inimigos? Ora, se são nossos inimigos, estão querendo nos prejudicar, né? Precisamos amar nossos inimigos porque nós já fizemos coisas semelhantes ao que eles estão fazendo agora conosco. Nós não somos santos aqui na Terra. Nós já fizemos maldade, já praticamos atrocidades, já matamos, já maltratamos, já ferimos. Então, precisamos amar os nossos inimigos por causa disso. Primeiro, porque já fizemos isso em outras vidas. Segundo, porque dentro de cada um tem energia crística, a energia de Cristo está presente. E vai haver um momento onde cada um de nós vai chegar nesse estágio de evolução. E porque o amor está dentro de cada um de nós, então é por isso. Por causa da lei da solidariedade, da fraternidade. Por que eles ainda estão aqui conosco? Nessa zona material? Eles estão ainda conosco porque nós ainda temos vibrações, nós ainda não nos melhoramos. Eu não sei se vocês já perceberam, em algum momento da vida de vocês, que vocês, por exemplo, passaram por momentos de raiva, né? E depois vocês entenderam, não vou mais agir assim, vou ficar desse jeito, porque a raiva só tem me atrapalhado. E você se estabiliza, passa um bom tempo, aí de repente alguém pisa lá no teu calo, né? Naquilo que tu tem mais de precioso, naquilo que tu mais gosta. Às vezes nas pessoas injustiçadas, que estão procurando algum cuidado, algum atendimento médico, que você às vezes pode se revoltar com essa área da saúde, ou uma outra área. Então você às vezes se indigna.
E aí vem aquela raiva. De certa maneira, tem um propósito. Você está indignado com aquela situação que está acontecendo, mas ainda é uma raiva. Ainda é uma raiva que está dentro de você. Não é? Perceba, e você percebe, puxa vida, eu ainda tenho raiva dentro de mim. Pensava que isso tinha acabado, que eu não estava mais assim. Bom dia, Celina. Eu pensava que eu não estava mais assim com tanta raiva. E vinha aquele calo que às vezes é um inimigo do plano espiritual, que às vezes mexe com você. Ele às vezes influencia alguém para te dar um telefonema, para falar alguma coisa indesejada, para de alguma maneira te atrapalhar no serviço. Né? Influencia de diversas formas as pessoas aqui encarnadas para poder fazer situações assim, para poder prejudicar sua vida e a vida das outras pessoas. Então é uma das formas que se utiliza para prejudicar. Então eles nos influenciam de que forma? Eles nos influenciam intuindo na mente de outras pessoas, mentes que estão com baixas energias, para fazer o mal para a gente. Então é isso, como eu falei, telefonemas que você recebe de alguém do nada, pessoas que às vezes te atrapalham no serviço de alguma forma, algumas coisas que não dão certo, relacionamentos que ficam oscilando. Nem sempre são situações das duas pessoas, existem as imperfeições, mas existem as influências espirituais em cima das nossas fraquezas. Se as nossas fraquezas são o orgulho, eles vão mexer com o nosso orgulho, atiçar. Se os nossos calos, por exemplo, forem um ciúme, eles vão atiçar para que mexam com o nosso ciúme, para a gente trabalhar e resolver isso nessa vida. Se o nosso problema é a irritação, a intolerância, você vai atrair algumas pessoas que vão te provocar de alguma maneira para você perceber, puxa vida, eu preciso trabalhar isso na minha vida e agora, o momento é agora. O planeta está passando pelo momento de provas e expiações, então o momento é agora, o momento de mudar é agora. Então quem são esses obsessores, o que é que eles querem, o que eles merecem nosso respeito? Os obsessores, muitas vezes foi um de nós, em outra vida ou numa outra época, que deixou esse plano espiritual e que continua tendo ódio, raiva, ou rancor, continua tendo algum sentimento, porque quando a gente passa para o plano espiritual, a gente leva o que leva daqui. Então os chakras inferiores ficam ativados ainda, mesmo no plano astral, e continua a influência muito grande no plano astral também, tendo influência, e aqui encarnados também. Continua havendo uma troca de farpas energéticas, e às vezes essa troca de energia não se dá conscientemente, se dá às vezes durante o sono. Eu tenho uma amiga que relata que sempre, durante o sono, ela tem alguns pesadelos, como se tivesse alguém correndo atrás dela, perseguindo ela. E aí ela chegou à conclusão, após várias leituras, que é algum desafeto de uma outra vida e que vai haver a necessidade em algum momento de haver o perdão ou uma reparação, ou dos dois estarem juntos para concretizar algo. Então tem que romper esse ciclo do perdão, da humildade. A Lari, é possível fazer tratamento espiritual em casa? Sim, Lari, existem as formas de se trabalhar a parte espiritual. A prece já é uma proteção, embora nós muitas vezes não possamos chamar de tratamento, mas é uma proteção que se coloca enquanto a gente vai trabalhando outras questões, né? Você pode melhorar as suas vibrações, deixando o ambiente limpo e harmonizado, com boas músicas, com boa vibração, né? Tendo boas leituras. E você pode se conectar durante os trabalhos da casa espírita com a casa espírita, pensando no ambiente lá, canalizando, sentindo a energia que é emanada durante os trabalhos espirituais, Lari. Então, desse momento você se conecta. Agora, o grande tratamento espiritual
é a reforma íntima, é a mudança interior. E daí onde vem o grande desafio, porque na cegueira nós muitas vezes não percebemos onde é que nós estamos falhando, o que é que nós precisamos melhorar. Nós achamos muitas vezes que o mundo todo está contra nós, está errado, e que nós é que estamos certos, ou que nós estamos muito melhores do que nós achávamos que estávamos. Quando na verdade às vezes a vida tira o tapete de uma forma forte, e quando esse tapete ele se vai, nós às vezes nos sentimos no vazio, como se estivéssemos ali sem chão. Esse momento é um momento de entendimento e de perceber, de fazer a reforma íntima com mais intensidade. Muitas vezes as pessoas procuram um tratamento espiritual e eles ajudam muito, afasta a influência, mas se você não muda a fechadura, mais cedo ou mais tarde vai vir uma chave para abrir, e vai vir aquela chave que vai abrir com toda a força e vai entrar no teu ambiente espiritual e pode te atrapalhar a tua vida. E é por isso que esse é um momento de transformação, de trabalhar o nosso orgulho, de trabalhar a nossa raiva, de trabalhar o nosso ódio, a nossa intolerância, de trabalhar o ciúme, de trabalhar tudo que precisa ser trabalhado. E a espiritualidade também coloca situações, casas espíritas, pessoas, parentes na nossa vida para nos auxiliar e ajudar nessa transformação. Só que nós muitas vezes estamos tão cegos que nós não percebemos essa ajuda que vem. Nós não percebemos, não olhamos para o lado e não vemos como essa ajuda está vindo de todas as formas. São muitas bênçãos. Mesmo nesse período de Covid, eu tenho acompanhado muitas pessoas passarem por muitas bênçãos. E eu me sinto realmente também beneficiado pela saúde de minha mãe, pelas questões emocionais, pelo que a vida tem me apresentado durante a minha existência. Eu me sinto realmente beneficiado. E eu agradeço pelas dores, porque se não fossem as dores, eu não daria passos a mais à frente. Eu não procuraria resolver e ajudar as pessoas. Então é pela dor de cada um de nós, pela dor dos outros, que o amor entra. O amor entra para ajudar a trabalharmos essas questões. Então, os obsessores merecem nosso respeito porque eles nos ajudam, nos fazem enxergar nossas imperfeições. Essa é a principal situação. Uma das vezes eu estava conversando com um espírito encarnado, um médium, durante uma sessão, e eu havia lido um trecho sobre essa questão de obsessão, onde o espírito nesse trecho dizia: não, é ele que me persegue, é porque ele é intolerante, ele é raivoso, ele é chato, ele é orgulhoso. É ele que eu sou atraído por ele. Eu não estou obsidiando ninguém, não, é ele que me chama. É a raiva dele que me chama, é o ódio dele que me chama, é o ciúme dele que me chama, é o orgulho dele que me chama. Por isso que eu estou perto dele, porque nós somos parecidos. Olha aí, olha o grande choque. E eu, quando fui conversar com esse espírito, ele me falou: não, alto lá, não sou eu que estou na cola dele, não, é ele que me chama, é ele que me chama. E aí eu lembrei daquela reflexão lá, respirei fundo e parei e disse: pô, mais paciência, mais tolerância, preciso escutar mais. Eu não sou o dono da verdade, eu preciso escutar muito mais e aprender com cada situação dessa. Está aí o Rômulo Maurício falando a obra Nos Bastidores da Obsessão, que esclarece muito esses pontos. Gratidão, Rômulo, pela informação. E nós temos a série também do André Luiz, Tormentos da Obsessão, Diálogo com as Sombras, tem muitos casos assim. Seja bem-vindo, Juliana. Então tem muitos casos assim, que nós temos esses exemplos. E para encerrar, eu vou falar esse caso, eu vou falar apenas citar, mas sem dar nenhuma pista de onde pode ter acontecido. Mas eu vou citar esse caso que
realmente no momento me fez calar e me fez trabalhar mais minha humildade, minha paciência, minha tolerância e meu orgulho. Eu estava naquele momento de trabalhar a doutrinação, de conversar com espíritos. E eu achava que, faço um diálogo fraterno muito bom. Aquela coisa toda que o orgulho sempre bate, né? Ainda quando a gente tem isso dentro da gente, o ego, né? Às vezes não é nem aquele orgulho tão presente, é o ego. E eu estava ali, conversando, quando de repente tinha um desafeto desse espírito nessa sessão mediúnica. Quando eu estava lá nesse melhor momento, achando que estava, ele disse: não foi você que foi fritado numa câmara de gás. Ui, respirei fundo e disse: puxa, isso foi forte para mim. Então, precisamos perdoar, sim, mas precisamos entender que cada um de nós ainda precisa se libertar desse ódio, desse rancor, que quando estamos assim, estamos doentes. E esses irmãos espirituais, quando estão ainda presos nesse passado distante, ainda nos atrapalhando, nos obsidiando e nos ensinando, eles precisam de ajuda, assim como cada um de nós. Não podemos aumentar o nosso ódio, a nossa chateação, porque temos uma influência espiritual. Precisamos trabalhar nossas imperfeições. É um grande desafio. Mas nós podemos trabalhar tudo isso. Nós podemos mudar essa realidade. E ao longo do tempo, eu fui informado pela espiritualidade, através de várias técnicas, regressão à distância, um mentor no local me falou, uma mensagem espiritual no Lex, diversas formas, lá em casa, um trabalho espiritual. Diversos momentos eu fui avisado que obsessor estava perto de mim. E muitas vezes, pelo que ele se sentia cobrador. Isso mexia comigo, mas como eu já tinha uma caminhada espiritual, eu sempre entendi que ter alguma informação dessas é importante. Mas mais importante é saber onde falhamos. Se foi pelo ódio, pelo orgulho, pelo rancor, pela irritação, pela intolerância, pela raiva, pelo ciúme. Onde nós falhamos. Isso é a grande lição. Essa é a grande lição que nós podemos ter no nosso dia a dia. Então, saber essas situações só me deixou mais claro, mas eu já sabia onde é que eu estava precisando melhorar. Cada situação dessa eu sabia. Eu já tinha essa intuição de onde eu precisava trabalhar e por que a vida me apresentou algumas atividades profissionais, me apresentou algumas pessoas. Cada uma delas, cada atividade profissional foi importante e é importante para me ensinar todos os dias o que é que eu preciso mudar em mim. Não é olhar para o outro, não é ter a trave, é olhar para os nossos olhos, com a trave no olho e não olhar para os outros e não olhar para si mesmo. Então o grande ensinamento é isso, mas fazer isso com leveza, sem cobrança, sem exagero, sem um sentimento de culpa exacerbado, como se não houvesse jeito, somos culpados. Não, aquilo ficou no passado, mas ainda trazemos isso do passado. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, para melhorar mais essa imperfeição, para trabalhar mais essa imperfeição. Então é com essas palavras e com esse sentimento de amor e de caridade, gratidão, que primeiramente eu agradeço a Deus por todas as situações que apareceram na minha vida e que ainda estão aparecendo, pelos trabalhos, pelas profissões, pelas pessoas que estiveram comigo. Agradeço pelas pessoas que estão surgindo agora na minha vida, nesse momento, e espero que possam fazer a grande diferença juntos, né, nessa caminhada espiritual. Então eu agradeço a cada situação dessas.
E peço ao Divino Mestre Jesus que possa tomar de conta de cada um de nós, de cada um de vocês, de cada um daqueles que precisam de muito amor e de muito auxílio espiritual. E peço nesse instante que possamos fazer o Pai Nosso juntos aqui, Ave Maria, para encerrar. Peço licença para me despedir de vocês, de cada um de vocês, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muita paz para cada um de nós, para cada um de vocês. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana de muita paz e de muita luz. Espero vê-los muito em breve. Gratidão.